Nas últimas décadas, um gigante adormecido despertou, e o mundo nunca mais foi o mesmo. De uma nação marcada pela fome e isolamento, a China tornou-se a maior fábrica do planeta, o motor da tecnologia e o novo centro do poder global. Mas como isso aconteceu tão rápido? E o que o resto do mundo ainda não percebeu sobre essa ascensão silenciosa? Enquanto o Ocidente discutia ideologias, Pequim traçava planos para um século inteiro. Hoje, cada celular, estrada e acordo comercial carrega a marca de uma estratégia milenar, e o século XXI pode não pertencer mais ao Ocidente. Antes de continuar, é importante lembrar: este documentário não é político. O objetivo aqui não é defender ou criticar nenhum sistema de governo, mas entender a história, a transformação de uma civilização milenar em uma potência econômica global e o impacto que isso tem no mundo de hoje. A história moderna da China começa com uma ferida. No século XIX, impérios europeus abriram à força seus portos e derrubaram uma civilização que, por séculos, acreditava ser o centro do mundo. Vieram as guerras do ópio, as invasões estrangeiras e um século de humilhação que moldaria a mentalidade de uma nação inteira. Quando o Império Qing caiu, a China mergulhou no caos, senhores da guerra, fome, divisões e invasões. Mas o trauma coletivo criou algo novo: o desejo de nunca mais ser dominada. Durante o século XX, a Revolução Comunista unificou o país sob uma promessa: reconstruir a China, do zero. Nas décadas seguintes, o país viveu sob isolamento e controle. Mas em 1978, tudo mudou. Um homem chamado Deng Xiaoping abriu as portas para o capitalismo controlado pelo Estado. Não importa a cor do gato, contanto que cace ratos, ele dizia. Essa frase simples resumiu a nova filosofia chinesa: ideologias importam menos do que resultados. Em poucos anos, cidades agrícolas tornaram-se metrópoles industriais. Milhões migraram do campo para as fábricas, transformando a China na oficina do mundo. O crescimento era tão rápido que o PIB dobrava a cada década. O país que antes importava tecnologia agora produzia tudo, e mais rápido. Mas essa ascensão não era apenas econômica, era estratégica. Enquanto o mundo via números, a China via tempo. E o plano já olhava para 2050. O que começou como abertura econômica, logo se tornaria o início de uma nova era de poder global. A nova China não nasceu por acaso. Ela foi projetada. Desde os anos 1980, o governo estabeleceu metas de longo prazo, chamadas planos quinquenais. Cada plano definia onde o país deveria estar em 5 anos: na indústria, na ciência, na tecnologia, na energia e até na cultura. Essa obsessão com planejamento transformou o país num experimento único. Enquanto democracias trocavam de rumo a cada eleição, Pequim seguia uma linha contínua, ajustando sem nunca parar. A mentalidade era antiga. Pensar como os generais da dinastia Han, que acreditavam que a vitória pertence a quem sabe esperar. O crescimento urbano foi explosivo. Pequenas vilas tornaram-se cidades de arranha-céus em menos de 20 anos. Shenzhen, que em 1980 era um vilarejo de pescadores, virou o Vale do Silício chinês. Empresas como Huawei, Alibaba e Tencent surgiram sob o mesmo princípio: inovar, mas sempre servir à estratégia nacional. O Estado continuava no centro, mas agora usava o mercado como ferramenta. Milhões saíram da pobreza, e o país criou sua própria classe média. Mas junto com a prosperidade, veio o desafio: como equilibrar controle e liberdade em um mundo digital? A resposta chinesa foi singular. Criou-se um ecossistema tecnológico fechado, com redes sociais, bancos e aplicativos totalmente nacionais. O Ocidente chamava isso de censura, a China chamava de soberania digital. E enquanto o mundo discutia liberdade de expressão, Pequim construía o maior sistema de dados e vigilância já visto na história. A base do poder chinês moderno não é o exército, é a infraestrutura. Desde os anos 2000, o país investe em estradas, ferrovias, barragens e portos em escala nunca vista.
dentro e fora de suas fronteiras. O projeto Belt and Road Initiative, lançado em 2013, é a nova Rota da Seda. Mais de 140 países participam de obras financiadas por bancos chineses, portos na África, ferrovias na Europa, usinas na América Latina. Cada trilho, ponte ou investimento é uma semente de influência. Enquanto isso, dentro de casa, a China construiu megacidades conectadas por trens de alta velocidade. Hoje, há mais trilhos de trem-bala na China do que em todo o resto do mundo combinado. A infraestrutura virou arma econômica, mas esse crescimento tem um custo, e o mundo começou a sentir. A dependência da produção chinesa se tornou global. Do aço ao celular, do medicamento ao automóvel, quase tudo tem peças made in China. E cada interrupção nas suas fábricas provoca ondas na economia mundial. O país que um dia foi explorado agora dita o ritmo da globalização. Mas essa centralidade também trouxe tensões. O Ocidente teme a influência econômica e tecnológica chinesa. E Pequim vê essas tensões como sinais de que está no caminho certo. Porque para o governo chinês, o conflito não é o fim. É parte natural da ascensão. A nova guerra não é de tanques, é de chips, dados e redes. Nos últimos anos, a China transformou tecnologia em instrumento de poder. De inteligência artificial a 5G, o país quer liderar a próxima revolução digital. O segredo foi o investimento massivo em educação e pesquisa. Hoje, universidades chinesas formam mais engenheiros por ano do que todo o Ocidente junto. Enquanto empresas americanas inovam livremente, as chinesas inovam com propósito. Cada avanço é parte de um plano maior. Mas essa corrida tecnológica acendeu alertas. O caso da Huawei e o bloqueio de semicondutores são exemplos de como o mundo tenta limitar o avanço chinês. Mesmo assim, a resposta do país foi previsível: criar sua própria cadeia tecnológica. O objetivo? Independência total. Ao mesmo tempo, a China lidera em energias renováveis, carros elétricos e painéis solares. Investe pesado na África e na América do Sul, trocando obras por recursos naturais. É o novo tipo de império, não de armas, mas de contratos. Para muitos analistas, isso é o soft power chinês em ação. Em vez de conquistar pela força, conquista pela necessidade. Mas há um dilema crescente. Como ser potência global mantendo controle interno absoluto? O equilíbrio entre modernização e censura digital é frágil. E o mundo observa dividido entre admiração e desconfiança. No cenário internacional, a China se tornou o principal rival estratégico dos Estados Unidos. De disputas comerciais a tecnologia e influência política, os dois países travam uma guerra silenciosa, a guerra do século XXI. A diferença é que Pequim pensa em décadas, não em mandatos. Cada ação diplomática, cada investimento, faz parte de um plano de longo prazo. A política externa chinesa baseia-se no princípio da não intervenção. Mas na prática, seus investimentos reconfiguram continentes inteiros. Na África, a China é hoje o maior parceiro econômico. Na América do Sul, financia obras e compra commodities estratégicas. Na Ásia, investe em rotas marítimas e alianças regionais. Pouco a pouco, o mapa da influência muda de cor. O Ocidente tenta responder com alianças militares e blocos comerciais. Mas a estratégia chinesa é mais paciente. Enquanto outros reagem, ela avança. Internamente, o governo busca consolidar uma imagem, a da grande revitalização da nação chinesa. É mais que política, é narrativa. A ideia de que o país está apenas retomando o lugar que sempre foi seu. E essa narrativa ressoa com força no povo chinês, que viveu séculos de humilhação e agora vê o retorno do orgulho nacional. Mas toda ascensão tem um preço e a pergunta é: até onde essa expansão pode ir antes de encontrar seus limites? A China moderna enfrenta desafios internos tão grandes quanto sua ambição externa. A desigualdade social cresce entre as megacidades e o interior rural. A população está envelhecendo rapidamente, e a juventude, conectada e educada, começa a questionar o futuro.
O governo aposta em automação, robótica e inteligência artificial para compensar a escassez de mão de obra. Mas o verdadeiro desafio é outro: manter a coesão social em meio à transformação. Ao mesmo tempo, o mundo pressiona por transparência, meio ambiente e direitos humanos. E a China responde do seu modo, com dados, controle e planejamento. Mesmo assim, o país segue crescendo, diversificando sua economia e investindo em ciência, espaço e defesa. Para alguns analistas, é apenas questão de tempo até que ultrapasse os Estados Unidos como a maior economia do planeta. Mas outros veem o oposto: um império moderno com bases frágeis, ameaçado por sua própria velocidade. Entre o sucesso e o colapso, há uma linha tênue, e ela é medida em tempo, não em força. O mundo inteiro observa, porque o destino da China já não é apenas dela, é o destino de todos nós. A ascensão da China não é apenas uma história econômica, é o retrato de como o poder global muda de mãos. Em poucas décadas, um país rural e isolado tornou-se o coração da produção mundial, moldando tecnologia, política e até cultura. Para o Ocidente, é um alerta. Para o Oriente, é a recuperação de uma antiga grandeza. Mas para o mundo, é uma lição. O poder sempre se move, e quem não se adapta, fica para trás. A China não conquistou o mundo com guerras. Conquistou com paciência, estratégia e trabalho. O que vem a seguir ainda é incerto. Mas uma coisa é clara: o século XXI já tem um novo protagonista. E ele fala mandarim.